Vamos lá, galera, informações aí sobre o Flamengo, que amanhã enfrenta o Galo na Copa do Brasil, né? E o Flamengo aí deve poupar jogadores aí visando o Brasileirão. Tá amanhã às 9h30 no Maracanã tem Flamengo e Atlético Mineiro. Fortalece com o seu like, se inscreva no canal aí. Vamos acompanhar aqui a galera da ESPN a respeito do Malvadão. Galera, saudações! Vamos lá. Brasil, mas aí na quinta-feira promete um grande confronto entre Flamengo e Clube Atlético Mineiro. O rubro-negro é o mandante da primeira partida. Então, para isso, o Pedro Henrique Torre tem prioridade aqui no nosso telão. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia para todos aí, para, enfim, Bruno, Jailson, Mari Pereira, todo mundo que está por aí. Um grande abraço. Esqueci o gel hoje do Bruno Vicari porque tá ventando, que é uma beleza. Então, se o cabelo voar aqui, não reparem nem um pouco. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Flamengo amanhã tem esse confronto importante com o Atlético Mineiro. Afinal, defende o título da Copa do Brasil, né? Foi a final do ano passado, Flamengo e Atlético Mineiro. Esse primeiro jogo por aqui, mas o universo rubro-negro está muito abraçado aí em reforços neste momento, né? Porque o Samuel Lino chegou ontem, enfim, anunciado, foi apresentado ao CT, ao Ninho do Urubu. E aí o Emerson Royal também já regularizado, inclusive. E hoje à tarde chega o Carrascal. Finalmente, essa novela aí, Carrascal, chega hoje à tarde, vindo da Rússia, desenrolou 12 milhões de euros em 2 vezes. Então o Flamengo, de fato, vai trazer. Inclusive, acabou de chegar agora, galera. Por volta de 4, 5 horas, mais ou menos, aí que eu tô gravando esse vídeo, o Carrascal desembarcou. Parece que agora vai, hein? Fazendo grandes contratações aí para esse meio de temporada, para essa janela de meio de temporada. E aí eu falava sobre a questão da Copa do Brasil. O Flamengo amanhã deve poupar alguns jogadores, porque o foco total, prioridade Campeonato Brasileiro. Domingo tem, sempre bom lembrar, Ceará fora de casa. Mas Pedro, Wallace estão suspensos, então podem entrar amanhã. Voltando a falar sobre os reforços animados, Samuel Lino e Emerson Royal, já falaram um pouquinho até, enfim, com a Flá TV, o Royal também foi apresentado ontem no Ninho do Urubu. Então agora a gente ouve um pouquinho de cada um, o atacante Samuel Lino e o lateral direito Emerson Royal. Já vinha tendo conversas com clubes da Europa e tudo, eu não esperava, e o Flamengo veio com força. Um clube gigantesco, que faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve, todos, na verdade, teve de acordo em aceitar essa proposta, que fosse bom voltar para casa, perto da família também. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. Muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Estão aí então os reforços, Samuel Lino e Emerson Royal, dando aquela palhinha sobre, enfim, essa chegada ao Flamengo. O Royal disse, já sentiu o gostinho da torcida, né, no último fim de semana contra o Atlético Mineiro, ele e o Saul, e amanhã, muito provavelmente, a expectativa é essa de Carrascal e Samuel Lino, dando aquele tchauzinho para a torcida também, antes de chegar, né, de fato, assim, a vestir a camisa do Flamengo. E aí causa um burburinho, Mari, Bruno, nas redes sociais, questão do Paquetá. Por quê? Porque o Flamengo colocou ali nas redes sociais, enquanto tinha uma divulgação, de onde vem Paquetá. Temos até uma imagem aí, aquela busca na internet. Então ficou todo mundo muito empolgado com essa questão do Paquetá. Mas de fato o Flamengo observa a situação. Sabe que é muito difícil, tem a questão da punição, muitas incógnitas, apenas observa. Tem o carinho, mas se houver alguma viabilidade, aí contamos com os milhões aí também, tem essa questão do Paquetá. Para finalizar, pode ter mais reforços? Pode ter mais reforços. O Beltrán, atacante da Fiorentina, observando, pode ser que a negociação avance um pouco, mas depende mais do jogador querer voltar ao futebol sul-americano, né? Teve por aqui no River Plate, então, de fato, pode ser que o pacotão do Flamengo, essas chegadas no aeroporto,
continuem arduamente aí durante mais alguns dias. Mari, Bruno. Olha, eu sou formada em Taylor Swift. E ela é mestra em easter eggs, que você vai colocando pequenos spoilers e referências e você tem que estar com o olho atento. Essa do Paquetá, pra mim, não foi um easter egg, foi um... É mesmo? Na cara. Você acha que... não ia botar à toa. Deixar passar, assim. De todas as opções. Também de um time que tá na Copa do Brasil. E sobre o... Rapaz, se o Paquetá vir, hein? Já tá ficando bom. Melhor. Bom não, melhor. O Paquetá chegar, reforça ainda mais o malvadão, hein? Será? Tema elenco. Tem elenco sendo reforçado, é o time do Flamengo, que apresentou o Emerson Royal, reforço para a lateral direita, e o Richard Souza acompanhou. Dizem por aí que o novo lateral direito do Flamengo se parece com um antigo lateral direito do Flamengo. Será? Ah, não. Mano, começa com esse papo onde tem. Isso não tem. Até o número que não sabe. Não, esse número é meu, ó. Emerson Royal e Rodinei já trocaram figurinhas na rede social. O Rod disse: parem de me confundir. Bonito igual eu, difícil. O Emerson respondeu: na beleza e no estilo não dá pra você. Desculpe, irmão. Fim de comparação. Além da autoestima, da posição e do número da camisa, existem outras semelhanças. Os dois jogaram na Ponte Preta no início de carreira e são figuraças. A história do Rodilindo no Flamengo tá feita, inclusive com gol de título. Rodinei! Uma cobrança impecável, com força, para explodir em alegria. Emerson curte os primeiros dias. Aos 26 anos, volta ao Brasil depois de 6 temporadas e meia na Europa, com a bagagem de quem jogou em algumas das principais ligas do mundo: Espanha, Inglaterra e Itália. Muita gente falou pra mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar pra seleção. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo e aqui no Flamengo o Emerson espera estar mais próximo do Mundial. Será treinado por um ex-lateral e já recebeu carta branca do Felipe Luiz. Ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Falou pra mim que eu posso pedalar aí pra cima. E quando o treinador fala isso pra mim, tem um risco que eu vou todas. O risco de tentar agradar a uma torcida inteira, ele já assumiu. E uma nova paixão também. Quando eu senti o calor da torcida, quando eu vi o estádio, estando do lado do Flamengo, eu falei, como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca torci pro Flamengo? Na verdade, a perna treme. Aí o Flamengo se reforçando, né? Nesse caso do Emerson Royal, uma reposição à venda do Wesley, um lateral que vinha em grande fase, também um lateral que chegou até a seleção brasileira. Um bom nome pensado pelo Flamengo no mercado, Pedro Moreno. Um jogador que no futebol europeu teve altos e baixos, né? Teve uma passagem muito curta no Barcelona, ficou mais tempo no Tottenham e estava no Milan ultimamente. Pois é. Cara, é um nome interessante, assim. Um jogador que tem inúmeras convocações, tem 10 jogos pela seleção brasileira. As melhores temporadas dele no futebol europeu foram pelo Betis, que foram as 2 temporadas que chamaram a atenção do Barcelona. Ele foi contratado pelo Barcelona, não conseguiu se firmar. Depois teve a passagem pelo Tottenham, onde também não conseguiu. Teve um breve momento ali de titularidade, mas também não conseguiu se firmar como titular, depois sendo emprestado ao Milan e agora... Ele é um lateral que eu acho que ele tem um equilíbrio maior do que o Wesley. Mas o Wesley é um lateral que ofensivamente entrega mais do que o Emerson Royal. O Royal nunca foi um lateral que, de grandes apoios, de grandes jogadas ofensivas. Ele vai ao fundo, é um lateral que tem muita força física, então é muito rápido. Essa questão de recomposição, esse comportamento tático, de cobertura de espaço, talvez seja o ponto forte dele. Mas ele, historicamente, não é um lateral, por exemplo, de muitas assistências, como o Wesley, vira e mexe, está pisando o tempo todo na área, dando passe para gol, fazendo gol, inclusive, decidiu o jogo contra o Bragantino mais recentemente, antes de deixar o Flamengo. Então, às
as temporadas onde ele teve o maior número de assistências foram exatamente pelos Betis. Uma temporada com 4 assistências e outra com 6. Mas, assim, é um nome interessante e pensando pelo lado do profissional também. A gente for lembrar recentemente, a gente teve uma convocação para a seleção brasileira onde praticamente quase toda a linha de zaga do Flamengo foi convocada para a seleção. Então, sem dúvidas, esse retorno do Emerson, ele conseguindo ter uma sequência como titular do Flamengo, o deixa muito mais perto de uma convocação para a seleção brasileira do que no futebol europeu, onde ele estava em grandes clubes, mas não estava conseguindo se firmar. Agora, a concorrência ali na lateral, na posição dele, também é muito grande. Porque você tem Danilo, você tem Varela, que inclusive vem tendo boas atuações também. Então ele chega com grife de um jogador que vem do futebol europeu, mas a primeira coisa, vai ter que brigar por titularidade, porque não tem posição ganha, não. É por aí, né, Vini? E brigar por titularidade também para esse retorno na seleção brasileira. Acho que na seleção, pela carência na posição, né, na lateral, acho que todas as seleções praticamente têm essa necessidade de encontrar laterais, né? A seleção brasileira não tem esse dono da camisa 2 nesse momento. O próprio Danilo, né, foi dono desse lugar durante muito tempo, mas o Danilo, no Flamengo, por exemplo, vem sendo mais zagueiro, né? Já estava atuando mais como zagueiro no futebol italiano, então acaba sendo um atrativo a mais para esse retorno do Emerson ao futebol brasileiro. Até porque quando ele foi convocado, eu acho que ele não deixou uma boa impressão, né? Sim. Acabou falhando, foi expulso. Eu acho que para o jogador, o melhor movimento que ele poderia ter feito é esse, de voltar para o futebol brasileiro e de voltar para um clube onde ele pode ser protagonista, pode estar disputando títulos e tudo mais, e pode virar titular. Acho que hoje o Varela tem essa vantagem por já estar jogando há mais tempo, né, por, enfim, conhecer o jeito que o Felipe Luiz gosta de trabalhar e também pelo aspecto físico, né? O Emerson Royal teve uma lesão no ano passado, ficou 3 meses fora. Para ele, a temporada começaria agora, ele estava de férias, ia começar uma pré-temporada, ele mesmo deixou claro que não quer acelerar esse processo, então imagino que ele vá ganhar minutos aos poucos. Acho que para ele é interessante essa volta porque estava na Europa, grandes clubes, mas sem se firmar, como disse o Moreno. Aqui no Flamengo a coisa pode ser diferente. E espero que ele possa dar o salto de qualidade na carreira que ele ainda não deu, né? Eu era setorista da Ponte na época do Rodinei, na época do Emerson Royal, então eu vi essa transição dele, do Royal, saindo do 17, indo direto para o profissional, ele nem passa do sub-20, e aí ele sai com enorme expectativa aqui do Brasil, né? Vai bem no Galo, e aí quando ele bate no Barcelona, acho que a impressão que todo mundo teve era talvez esse salto para o Barcelona tenha sido grande demais. Tanto é que ele se destaca no Betis, a ponto de ter sido recomprado pelo Barcelona, e aí rodou por Tottenham, Milan, acho que não se firmou como se imaginava, não conseguiu dar esse salto na Europa. Acho que essa volta para o Brasil pode ser interessante para o Flamengo, que acha uma reposição interessante para o Wesley, mas principalmente para o Emerson Royal, que se firmar no Flamengo, quem sabe pode voltar com mais destaque na seleção brasileira. Essa informação do Vini, né, que acompanhou os dois de perto na Ponte Preta, quase me faz perguntar, né, colocar ele no papo que a gente viu no VT. Qual é o mais bonito entre os dois? Mas vou te poupar, tá, Vini? Pelo menos nesse momento dessa resenha entre o Rodinei e o Emerson Royal que a gente viu. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Então manda. Um é... o outro é como Rodilindo. Já larga em fácil vantagem. Decidir, né? A certeza é que a resenha está garantida é o nível no vestiário do Flamengo. Porque essa é boa. E numa posição também que a gente fala do Rodinei e do Wesley, né, que são dois jogadores que a gente observa com um capítulo final, pelo menos nesse momento no Flamengo, positivo, mas eles passaram por momentos complicados de crítica, de torcida, né? Acho que a gente tem essa semelhança entre esses dois, uma posição que o Flamengo, acho que desde o Rafinha, foi alterando ali, né, o dono dessa posição. A gente vê essa semelhança, né? O Rodinei teve altos e baixos, o próprio Wesley, né, criticado em vários momentos, mas conseguiu chegar à seleção brasileira. Tem esse ponto em comum entre esses jogadores. Cara, se a gente for rodar lateral, basicamente, a gente está falando de lateral direito, mas se a gente foi buscar lateral no futebol brasileiro, é muito difícil a gente conseguir encontrar laterais que tenham uma regularidade muito grande. Sei lá, na minha cabeça me veio agora o Piquerez, por exemplo, que é um jogador que, embora tenha se machucado recentemente, mas tem uma sequência aí de 2, 3 temporadas muito boas em sequência. Mas é difícil você achar, mesmo nas grandes equipes, laterais que tenham uma sequência, uma longevidade, uma regularidade muito grande de 2, 3 temporadas. Piquerez e esses jogadores hein? acabam entrando nessa roda mesmo. Mas a gente vai ver o Wesley, agora a gente vai ter oportunidade de ver o Wesley jogando num grande centro do futebol mundial, mas assim, os melhores momentos do Wesley no Flamengo foram muito bons. O Rodinei também tem essa questão toda folclórica do Rodinei, teve altos e baixos, mas os bons momentos do Rodinei no Flamengo foram também excelentes momentos do Rodinei.
Então, a expectativa que o torcedor fica é de ver um Emerson Royal, um jogador que já passou pelo futebol europeu, embora não tenha conseguido estar estável lá, mas que agora possa agregar jogando nessa posição no Flamengo. E falando sobre reforço... Galera, então é isso aí, mano. Separei alguns cortezinhos pra vocês aí da preparação do Malvadão. Amanhã, 9h30, tem Flamengo, vai ter o react aqui no canal. Já convido a todos vocês para estarem assistindo também, para fortalecer o canal ainda mais. Carrascal chegou, Flamengo divulgando a lista amanhã, eu trago para vocês aqui. Se o Saul vai pro jogo, já pode ir para jogo, Emerson Royal ou Lino, né? Se já vai estar podendo ser utilizado aí nos próximos dias. Beleza, mano? Se inscreva, deixa o seu like. Muito obrigado a todos. Saudações!